Segundo livro de Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, tem um versículo que diz, 1 e 5 do segundo livro de Timóteo, segunda carta, né? A carta de Timóteo, 1 e 5 diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. É Paulo falando para Timóteo. Ainda nesse mesmo livro, no capítulo 3, e o versículo 15 dessa mesma carta, diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém. Que ele está sentado, meus irmãos. Meus queridos, baseado nesse tema, eu quero falar sobre a influência de uma mãe. A influência de uma mãe. Nós vemos aqui Paulo falando a Timóteo, na carta que ele escreveu para Timóteo. Ele considerava Timóteo como um filho, era um filho na fé, e ele está aqui dizendo nesses 2 versículos que ele estava louvando a Deus pela fé de Lóide e de Eunice, que era avó e mãe de Timóteo, e também estava dizendo para Timóteo: eu sei que habita a palavra de Deus em ti desde quando você era pequeno, desde quando você era lá de berço. E nós vemos que essa mulher chamada Eunice foi uma mãe que influenciou tremendamente a vida de Timóteo. E o nosso desejo e a nossa oração é que todas as mães que aqui estejam, e todas as mães, principalmente mães crentes, possam realmente ter essa sabedoria e essa graça de Deus para influenciar os seus filhos. Eunice era uma mulher judia casada com um homem grego, que esse homem não era cristão, o seu esposo, mas mesmo tendo um marido incrédulo, ela procurou obedecer a palavra de Deus que diz: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não desviará dele. E assim Eunice, a mãe de Timóteo, teve uma influência importante, uma influência vital na vida desse grande homem de Deus chamado Timóteo. Timóteo se tornou um grande homem de Deus, um guerreiro, um amigo de Paulo, um desbravador do Evangelho, porque desde a meninice, desde a criança, ele teve uma influência tremenda na vida dele pela sua mãe. Eunice era uma mulher que tinha uma fé sem fingimento. Nós vemos aí em 2 Timóteo, versículo 5, Paulo falando da fé de Eunice, e ela falando dessa fé, ela diz: eu sei que você tem uma fé não fingida. Filhos sempre serão bênçãos especiais de Deus na vida de qualquer mulher. Sendo crente ou não crente, filho sempre vai ser bênção. Agora é claro que depende muito da educação que vai aprendendo. Cada filho separadamente é um presente que Deus concede, dando a incumbência de cada mulher, de cada mãe, ensinar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pelas mães da igreja, porque elas têm esse poder de influenciar seus filhos no bom caminho, no caminho do Senhor. As mães não podem abrir mão de seus filhos. Pelo contrário, o maior objetivo de uma mãe crente e que ama o seu filho é lutar com todas as forças para vê-los trilhando no caminho de Deus, no caminho da fé, no caminho que se deve andar, que é o caminho que vai para o céu, que é Jesus. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele pregou, por exemplo, na sinagoga de Icônio, onde muitos judeus e gentios creram no Evangelho,
mas a perseguição se tornou implacável e Paulo teve que fugir dessa cidade, e ele fugiu para Listra. E lá em Listra, onde de fato ali o apóstolo foi apedrejado, mas mesmo sendo apedrejado, a palavra que ele pregou caiu em boa terra, caiu no coração de Lóide, avó de Timóteo, e de Eunice, sua mãe, e também no coração de Timóteo, filho de Eunice. Eles se tornaram cristãos, se tornaram crentes. A fé de Lóide e de sua filha Eunice marcaram a vida do apóstolo Paulo, que ele testemunhou da fé dessas mulheres. Paulo fala da conduta moral e da maneira irrepreensível que essas mulheres viviam de acordo com a palavra de Deus. Paulo dá testemunho da firmeza e dos princípios de fé que essas mulheres tiveram para criarem Timóteo, que era neto e filho, no caso, no temor do Senhor. Tanto Lóide como a avó, porque a avó tem também um trabalho muito especial, né? Porque diz que os avós estragam muitas vezes a educação ali dos filhos, porque os avós quase não repreendem, né? A mãe, os pais repreendem, e quando é pai ele repreende, quando é avô ele vai deixando liberdade, vai deixando fazer quase tudo, né? É mais ou menos assim, mas assim mesmo, nós vemos aqui que Paulo está dando testemunho que Lóide, que era avó, e Eunice inculcaram no coração de Timóteo a palavra de Deus. Paulo então dá testemunho da firmeza, dos princípios de fé que essas mulheres tiveram para criar Timóteo no temor do Senhor. Uma das grandes características dessa nobre mulher, Eunice, era a sua fé não fingida. Ela tinha uma fé tremenda na caminhada, na condução do seu filho. E nós vemos que os filhos, eles percebem de maneira muito pura e muito verdadeira, e eles percebem se realmente os pais acreditam naquilo que estão falando, se eles são exemplos, se eles falam e praticam aquilo que falam. E nós vemos que Timóteo, ele pôde olhar para sua mãe, para sua avó, e ver que aquilo que elas estavam ensinando, aquilo que elas praticavam, aquilo que elas criam, era realmente o que elas estavam ensinando. E Timóteo viu exemplo no coração da sua mãe, que dava exemplo para ele. Os filhos percebem, queridos, se o comportamento dos pais, sendo tanto em casa como na igreja, são realmente de acordo com a palavra de Deus. Os filhos percebem se o comportamento dos pais na igreja é o mesmo dentro de casa. Os filhos têm uma percepção tremenda. A fé sempre será um escudo espiritual que vai proteger a sua família. E nós vemos que Eunice, ela tinha fé, e a fé dela na igreja era a mesma em casa era a mesma na igreja. E Timóteo foi crescendo, vendo essa fé não fingida na sua mãe, uma fé profunda, uma fé verdadeira. A maior influência que uma mãe pode ter sobre seus filhos é transmitir essa fé não fingida, com amor, com dedicação, transmitindo com pureza, com entusiasmo, com motivação, e vivenciando no dia a dia tudo aquilo que crê e fala. Quando a mulher, ela vive essa fé entusiasmada, ela vive essa fé com amor, com dedicação, com pureza, e aquilo que ela crê, ela fala, e aquilo que ela fala, ela crê. Então nós vemos que os filhos vão copiando esse exemplo, porque a mãe, como também o pai, claro, se torna um espelho
espelho para os filhos. Eunice, com toda fidelidade, lealdade e pureza, procurou colocar no coração do pequeno Timóteo, ainda quando era de tenra idade, colocou no coração de Timóteo a palavra de Deus. E Eunice sabia que a fé seria um bálsamo, uma força extraordinária na vida do seu filho. Se ele crescesse temendo a Deus, procurando servir a Deus, ele seria realmente um moço abençoado. Provavelmente o marido de Eunice não era crente, mas isso não fez ela ficar desanimada de ensinar o filho no caminho que se deve andar, mesmo não tendo um esposo crente. Esta mulher, ela dedicou-se a ensinar o caminho do Senhor para Timóteo. Lamentavelmente, nós muitas vezes vemos muitas mulheres que são até impedidas de vir à igreja porque tem esposo que não são crentes. Nós lamentamos muitas vezes por ver mulheres que não só são impedidas de vir à igreja, como são sufocadas, a sua fé é sufocada, porque elas não podem muitas vezes nem assistir um culto, não podem frequentar os trabalhos regulares das mulheres na igreja e qualquer outra atividade, porque o esposo não é crente e não assim o permite. Reconhecemos que algumas servas do Senhor, suas vidas são muito complexas, complicadas, porque tem marido não crente e ainda que realmente contraria a sua fé. Mas também nós vemos que essas mulheres que têm marido que não são crentes, mas estão firmes na sua fé, são verdadeiras heroínas, são mulheres que realmente nós admiramos, porque elas dão exemplo daquilo que creram, daquilo que Jesus fez nas suas vidas. Queridas mulheres que têm maridos não crentes ou até algum outro tipo de impedimento, eu quero dizer que independe se você tem um apoio dentro do vosso lar ou não, vocês precisam ter a ciência que está à disposição de vocês algumas armas, e vocês então têm armas que vão dando força para vocês vencer as batalhas e contrariedades da vida. Uma dessas armas é a oração. Vocês muitas vezes poderão ser impedidas de estarem na igreja, mas ninguém pode impedir de vocês orar. Mesmo que alguém peça vocês de orar alto lá na sua casa, mas ninguém pode impedir a súplica que vai na alma, a oração que chega diante de Deus. Vocês podem orar, vocês podem jejuar, vocês têm a palavra de Deus que vocês podem ler, vocês têm testemunho de uma vida transformada, que através da vida transformada, daquilo que Jesus fez na vida de vocês, vocês podem conquistar, quem sabe, seus maridos para Jesus. Muitas mulheres ganharam seus maridos não por falar do Evangelho, mas pela vida exemplar, pela vida de uma mulher dedicada, uma mulher cheia de amor ao seu marido e chegando com tantas coisas de uma maneira tão amorosa, que ela vive dentro de casa, que não teve como o marido contrariar a sua fé. Assim eu desejo que todas as mulheres que não têm um marido crente, que possam realmente entender que você tem essa poderosa arma, oração, jejum, palavra de Deus. Todas essas armas são verdadeiros arsenal para motivar a vossa fé, e que você saia de cada momento motivada, que a tua fé seja uma fé genuína, que todos possam entender que realmente Deus está contigo. Toda mulher crente, fiel, dedicada ao Senhor e que ama seus filhos, deve crer que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está no controle de tudo, e Deus está vendo a tua súplica, e as tuas orações chegam até o trono da graça.
Creia que a verdade do Evangelho vai sobrepujar qualquer influência maligna dentro do lar, e a influência da graça de Deus, a palavra de Deus na tua vida vai superar todos os obstáculos. Creia no Deus do impossível, faça a sua parte, descanse no Senhor, tenha total confiança que Deus cuidará de você e de seus filhos. Tenha uma fé fundamentada, generosa, e uma fé totalmente ligada à palavra de Deus, a Deus, e você vai ver o que vai acontecer dentro da tua casa. Porque se você for essa mulher de fé, se você for essa mulher de oração, se você for essa mulher comprometida com a palavra de Deus, se você for essa mulher de exemplo e for essa mulher de intercessão, essa mulher intercessora pelo lar, não tem barreiras que vão ficar em pé. Milagres extraordinários vão acontecer, coisas vão acontecer, porque os céus se abrem quando uma mãe suplica ao Senhor. Eunice era uma mãe que transmitia a palavra de Deus para seu filho desde a infância, desde quando Timóteo tinha uma tenra idade, mesmo ainda ela não sendo, quem sabe, cristã, mas era judia, ela já ensinava então os preceitos da palavra de Deus, e quando veio o Evangelho, então ela aplicou ainda muito mais a palavra de Deus ao coração do seu filho. Uma mãe sábia compreende que é necessário haver espaço no dia a dia com o seu filho, para falar, para estudar, para ensinar a criança. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Eunice tratava com respeito a palavra de Deus e tinha em grande relevância a meditação dessa palavra para a vida pessoal dela e para ensinar ao seu filho. E seu filho foi crescendo, tendo uma estrutura fundamentada, baseada na palavra de Deus. Mães que deleitam-se com a palavra de Deus têm o que transmitir, têm o que compartilhar com seus filhos, isso de todas as maneiras, porque se a mãe se envolve com a palavra de Deus está na sua boca, a palavra de Deus está no seu coração, a palavra de Deus está na sua mente, e é isso que ela vai transmitir. Mas se ela ficar também o dia todo vendo só outras coisas, vendo novelas e tantas outras coisas por aí, quem sabe não tem o que ensinar aos seus filhos. Os pais devem aproveitar, e principalmente a mãe, que tem um poder de influência, porque vive, quem sabe, mais tempo com seus filhos. Viva cada minuto, aproveite cada instante com seu filho, de maneira a inculcar no coração dos seus filhos a palavra de Deus, e assim a criança vai crescendo e não vai esquecer da palavra do Senhor. O temor do Senhor vem na vida dos filhos quando os mesmos sentem que esta palavra também está na vida dos pais, e os pais vivam a palavra. Na casa de Eunice era fundamental o ensino da palavra de Deus, era fundamental a oração, a meditação nos ensinos e nos textos bíblicos, e compartilhavam sem dúvida a experiência que tinham com Deus. Era uma regra diária na vida, na casa de Eunice e Lloyd. Timóteo cresceu vivendo Bíblia, falando de Bíblia, decorou muito da palavra de Deus, meditou, estudou a palavra de Deus. A semente caiu na boa terra, aquela semente brotou na sua vida e fez dele um continuador da obra de Paulo, e Paulo chamou ele de meu filho, e ele foi um grande guerreiro, um batalhador, porque foi criado ouvindo a palavra de Deus. Eunice foi uma mãe que tinha testemunho de vida. A nossa oração é que todas as mães da igreja possam ter testemunho de vida. Quando uma mãe tem testemunho de vida, não tem obstáculo, não tem barreira, não tem inferno para realmente fazer com que seus filhos venham não acreditar naquilo que a mulher
que a sua mãe está falando. Eunice, ela foi criada no judaísmo, conforme a tradição, mas não se descuidou de instruir o seu filho Timóteo nos santos caminhos do Senhor. A Bíblia e a história secular são ricos em exemplos de filhos e esposos que alcançaram posições de destaque na vida social, na vida política, religiosa, porque receberam influências benéficas de sua mãe e de sua esposa. Quem tem uma mãe com esse quilate, com esse lastro, uma mãe exemplar, uma mãe que temia o Senhor, uma mãe que vivia na palavra do Senhor, uma mãe que tinha a palavra de Deus no seu coração, ela orava, ela intercedia pelo seu filho, e seu filho alcançou destaque. Assim, na vida do dia a dia, muitas pessoas se destacam, muitas pessoas alcançaram o apogeu na vida secular, porque tiveram mães exemplares, tiveram mães que inculcaram o temor do Senhor na vida do seu filho. Como foi salutar para Timóteo ouvir da boca do apóstolo Paulo as palavras: permanece fiel naquilo que aprendeste. Ele havia aprendido com a sua mãe e sua avó, e agora Paulo está aconselhando: permanece fiel nisso que você aprendeu desde pequeno, porque ele aprendeu coisas boas, ele aprendeu a palavra do Senhor. E quando se aprende a palavra do Senhor, e quando se teme a palavra do Senhor, quando se vive a palavra do Senhor, quando tem a palavra do Senhor na sua vida, oh, meus queridos, realmente alguém está testemunhando. Timóteo, viva isso que você aprendeu. Ele aprendeu com quem? Com sua mãe. Será que podemos dizer para os seus filhos: viva o que você aprendeu com teu pai, com a tua mãe? Nós queremos ter o prazer de dizer para cada criança, para cada jovem, para cada adolescente: viva aquilo que tu aprendeste com a tua mãe. Mas o que estão aprendendo? O que os nossos filhos estão aprendendo? Será que nós podemos dizer como Paulo para o teu filho: viva aquilo que aprendeste com teu pai, com tua mãe? O maior sucesso de uma mãe que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus. É muito bom ver seus filhos estudando na faculdade, é muito precioso ver seus filhos sendo formados, é muito bom ver seus filhos tendo uma boa profissão, é muito bom ver seus filhos ganhando muito dinheiro. Tudo isso é muito bom e não é pecado, e é bom que assim seja. Mas, vírgula, o melhor é ver seus filhos na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Porque o que vai valer se você tem um filho que tem muita sabedoria, muita formação, diversas faculdades, um filho que está ganhando muito bem, mas a vida está totalmente desregrada, uma vida desviada, uma vida longe de Deus, não tem valor. O que vai realmente fazer a diferença na sua vida é a presença de Deus. Seja uma mãe corajosa e plante no coração dos seus filhos a semente, plante no coração dos seus filhos a palavra de Deus. Precisamos desse tipo de mulheres. Não existe nada mais extraordinário do que uma mulher dedicada, uma mulher que muitas vezes com sacrifício, mas está ali aos pés do Senhor, orando pelos seus filhos, orando pela criança que Deus lhe deu. A vida de Eunice é um exemplo de fé, motivação, dedicação, de fidelidade para todas as mulheres. Essa mulher inspira outras mães a fazerem o mesmo. Quem tem uma mulher da qualidade de Eunice em sua casa ou na igreja vão colher resultados extraordinários. Oxalá que todas as mães da igreja copiassem o exemplo de Eunice. Nós teríamos
colheita extraordinárias, benéficas, pelo poder do Espírito Santo. Eunice, a mãe de Timóteo, semeou generosamente a palavra de Deus no coração receptivo de seu filho, que era uma criança, e os resultados foram maravilhosos, e ela não perdeu tempo. Todo o tempo que ela teve para estar junto ao filho, ela estava ali inculcando, ensinando, orientando e dando exemplo. Timóteo tornou-se um verdadeiro crente e depois um ativo mensageiro de Jesus Cristo, se tornou um verdadeiro embaixador de Deus, porque ele aprendeu isso com sua mãe, ele teve o exemplo da sua mãe. Timóteo teve uma jornada sábia, pois colocou em prática os valores eternos que ele recebeu da sua mãe. Timóteo tinha uma reputação tão boa na região que o apóstolo Paulo resolveu levá-lo consigo e com Silas na viagem que estavam realizando em prol do Evangelho. Paulo chamava Timóteo de meu filho e companheiro de trabalho, porque viu que realmente Timóteo estava frutificando, estava colocando em prática aquilo que ele havia aprendido com sua mãe. Percebemos que a palavra que Timóteo aprendera através da sua mãe levou esse jovem obreiro a viver uma vida inspirada para ser um instrumento na mão de Deus, para ser um canal de bênção para toda aquela região, para aonde ele ia, aonde ele chegava, ele transmitia com autoridade, com graça a palavra do Senhor. O mundo e a igreja precisam de mulheres do quilate de Eunice, que realmente pagam o preço para inculcar, para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Mulheres que sejam exemplos de fé, de coragem, de dedicação, de fidelidade. Temos contemplado mulheres que infelizmente não são exemplos de nada. Mas eu pergunto, aonde estão as Eunices de Deus desse tempo? Nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e outros precisam ser impactados diante do exemplo de mulheres que, acima de qualquer coisa, possuem uma fé inabalável no Senhor. E Eunice, ela tinha essa fé inabalável. Precisamos de mulheres que não temem as más notícias, mas estão sempre crendo que através do poder de Deus, as situações mais adversas que poderão surgir, serão essas situações adversas serão transformadas pelo poder de Deus, pela fé, pela oração. Precisamos de mulheres que se comportam com equilíbrio diante das incertezas da vida. Precisamos de mulheres que, mesmo enfrentando as tribulações, as angústias, as maiores aflições, mas mesmo assim sempre estão mostrando aos seus filhos e a tantos outros em sua volta a verdadeira confiança que tem em Deus. Que tipo de influência você, mãe, está dando ao coração dos seus filhos? Que tipo de influência você está exercendo sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seus amigos, sobre seus parentes, dentro de casa principalmente, para termos uma igreja mais avivada, para termos uma igreja abençoada, para termos uma igreja forte, para termos uma igreja com saúde, crescendo em todos os sentidos. Nós precisamos de mulheres, mães, que tenham esse exemplo de Eunice, que assumam responsabilidade na vida de fé e nunca venham perder o temor a Deus, mas teme ao Senhor e transmite esse temor ao coração dos seus filhos. Mesmo que as circunstâncias dentro do seu lar sejam complicadas e muitas coisas não estão saindo, quem sabe, do jeito que você planejou, mesmo assim, continue batalhando, não desista de nada, pois maior é Deus que está contigo do que as forças contrárias, as forças infernais que querem fazer você desistir de seus filhos. Você, mãe, não pode desistir dos seus filhos, porque se você desistir dos seus filhos, quem vai orar, quem vai abraçar, quem vai dar carinho, quem vai dar amor, quem vai ensinar seus filhos? Mesmo que dentro do seu lar você não encontre o apoio necessário, porque quem sabe tem um esposo que não é crente e outros que não são,
mesmo que você não encontre apoio para desenvolver a tua fé, mas você não está sozinha. Jesus está olhando para você, e na palavra de Deus, Ele está dizendo: não te deixarei, jamais te desampararei. Olhe para Jesus, e a mão do Senhor está estendida para fortalecer o teu coração, para fortalecer a tua fé, para fortalecer você. Seja essa mulher determinada, essa mulher de fibra, procurando sempre fazer a diferença no lar, dentro da igreja, na cidade e em todos os lugares. O exemplo de fé deixado por essa grande mulher Eunice, essa mãe exemplar na vida de Timóteo, levou ele a desenvolver então um ministério abençoado e de grande importância para a expansão do Evangelho. Tudo isso aconteceu porque ele olhava para trás e ele tinha um exemplo, e ele seguiu o exemplo de sua mãe. Que mulher é essa? Que mulher é você? Que mãe é você? Que mulher é essa que nunca se cansa, não reclama e que muitas vezes disfarça sua dor para trazer alegria a todos em sua volta? Que mulher é essa? Que mãe é essa? Essa é você. Que mãe é essa que contribui com tudo e todos e que sempre realiza a tarefa do lar com dedicação e afeto? Eu quero crer que você é essa mãe. Que mãe é essa que sabe de sua responsabilidade de influenciar seus filhos no temor do Senhor e faz isso como uma verdadeira missão recebida do Senhor, uma missão recebida de Deus? Que mãe é essa que distribui afeto e tira os espinhos que surgem na caminhada de seus filhos e sempre está pronta para demonstrar amor? Que mãe é essa? Eu quero crer que você é essa mãe. Que mãe é essa que tem palavras doces, que tem um coração aberto e pronto para perdoar? Que mãe é essa que com doçura resiste às dores da ingratidão de um filho? Que mãe é essa que enfrenta as contrariedades da vida, que enfrenta os muitos nãos pelo caminho, mas não se entrega e está sempre pronta para ser um canal de bênção dentro do seu lar e na igreja? Oh, eu quero crer que essa mãe seja você. Que mãe é essa que impactou a vida de Paulo, que Paulo ficou impactado por ver essa mãe influenciando o seu filho Timóteo? Essa mãe era Eunice. Mas eu quero crer que na igreja nós temos muitas Eunice, que estão aí com muita fibra, prontas para também transmitir a palavra de Deus ao coração dos filhos. Minha oração, meu mais ardente desejo é que você, mulher, seja essa mãe vibrante, fazendo a diferença aonde você colocar seus pés. Blumenau, os nossos bairros, nossas ruas, a nossa igreja, aonde você congrega, precisamos dessas mulheres que tenham qualidade dessa mãe Eunice. O tempo de Eunice já passou. Hoje é o teu tempo. O tempo de Eunice passou e ela não perdeu a oportunidade, mas ela soube aproveitar as oportunidades para inculcar no coração do seu filho Deus. E quando ele cresceu, ele queria Deus, e quando ele andava, ele falava de Deus, aonde ele chegava, ele transmitia Deus, porque ele aprendeu desde pequeno sobre Deus. Oh, mas Eunice passou. Hoje é o seu tempo, e você não pode ficar de fora do grande projeto que Deus tem para realizar em você, através de você, para você ser uma mãe abençoadora, para abençoar seu filho.
Que Deus possa te abençoar ricamente. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Você, mãe, é uma influenciadora. Você tem poder para influenciar até mais do que o pai, porque as mães normalmente vivem mais tempo com os filhos. E sabemos que o amor de mãe é incomparável. O maior amor é o amor de Deus, mas abaixo do amor de Deus é o amor de mãe. E os outros amores não chegam nem perto. É claro que de vez em quando se ouve de alguma mãe desnaturada, mas isso são exceções. A regra é o próprio Deus deu testemunho do amor de mãe, dizendo para a nação de Israel, de Judá, dizendo: pode uma mãe esquecer do filho que cria? E ele vai dizendo, quase é impossível, mas se acontecer, saiba que eu não esquecerei de você. É difícil uma mãe desprezar o filho, e depois que se torna mãe, é mãe para sempre. Os filhos crescem, se vão, casam, e muitas vezes até esquecem da mãe, mas a mãe nunca esquece do filho. Os filhos casam, passam a ter filhos também, mas a mãe não esquece. A mãe tem como o seu filho, aquele filho que parece sempre aquele filho pequeno. O filho já é um grandão, já é avô, mas ela sempre tem o filho como filho. Não esquece do filho. Que amor é esse? É o amor de uma mãe que gera no ventre, nutre, dá e ensina as primeiras coisas. Normalmente é a mãe que ensina as primeiras palavras. Que mãe é essa? É você que é mãe. Eu sei que tem algumas mulheres que, lamento, elas não puderam ter filhos, porque sem dúvida é uma das tarefas nobres que Deus deu para as mulheres, é ser mãe. Tem algumas mulheres que não puderam ser mães, mas que Deus possa confortar e trazer alegria ao coração dessas também. Mas você que teve o privilégio de ser mãe, é muita responsabilidade, mas é um privilégio. E a igreja está aqui para orar por vocês. A igreja aqui está dizendo: eu quero que você seja uma mãe como Eunice. Seja uma mãe como Eunice. E você vai colher frutos, vai colher bênçãos, vai colher muita coisa boa, porque o seu filho vai crescendo, vai desenvolvendo no temor do Senhor. Mas eu ainda tenho uma outra palavra. Mesmo que seus filhos já são grandes, não abra mão de orar, de interceder pelos seus filhos. Não importa a idade. Aqui diz Paulo, dando testemunho, que tu aprendesse sobre a salvação, Timóteo. A mãe de Timóteo, Eunice, ensinava o caminho da salvação. Quem sabe você tem filhos não crentes, não abra mão de orar por eles. Eles podem fugir dos teus conselhos, podem fugir das tuas orientações, mas eles não vão fugir das tuas orações. Não há como fugir das orações. Então ore, interceda por eles.